Instituição assistencial sem fins lucrativos. Lê essa expressão assim, sem fins lucrativos tributários. Lembra o seguinte, o problema vai falar de imunidade, eu nem termino de ler ele, mas vai falar de imunidade. E outra coisa, toma cuidado para você não errar. Sem fins lucrativos não quer dizer que não tem lucro. Sem fins lucrativos é lucro? Tem, lógico que tem. Igreja tem lucro? Lógico que tem. A diferença é se o dinheiro é remetido para a própria instituição. Lembra sempre disso. A lucratividade tem que ser reinvestida. Se alguém está retirando, tendo extração de valor, opa, isso, né, isso é lucratividade. Então, sócios, dirigentes estão tirando dinheiro. Isso é outra coisa. Tá bom? Então, não toma cuidado. Ah, não tem lucro. Não existe isso, não tem lucro. Tem que ter lucro. Mas o dinheiro é reinvestido. Isso é sem fins lucrativos. A instituição de ciência social, sem fins lucrativos, quero ter bem, apesar de atender há muitos anos a todos os requisitos legais e constitucionais, para ter direito ao seu enquadramento como detentora da imunidade tributária dos impostos das entidades beneficentes de assistência social, que está lá no 150, inciso 6, ali na C, foi surpreendida em dezembro de 2022 com uma notificação de lançamento tributário referente aos impostos do pagamento do IR de 2018 a 2029. Então, ó, você está devendo aí os últimos 5 anos. Não é pós 5 anos, os últimos 5 anos, olha a diferença. Ao consultar um advogado, ele vai consultar, ao consultar seu advogado, vocês, ele solicita que todos os livros contábeis, documentos societários e demais certidões, ele pede tudo para dar uma olhada, se está tudo certo ou não, todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança. Ele quer mostrar que está tudo feito bonitinho, está tudo certo, ele vai juntar todos os documentos. Então, ele vai juntar um monte de documento. Todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com auxílio de um parecer de uma empresa de auditoria e de um perito judicial, a serem indicados e produzidos como meio de provas no processo. Então, resumindo, ele vai pegar um monte de papel, contar, vai juntar como prova pré-constituída, vai juntar no processo, vai entrar e vai falar. E dentro desse processo, dentro do processo, ele vai pedir uma auditoria e perito judicial. O perito judicial é dentro do processo, não é fora do processo. A serem indicados e produzidos como meio de prova. Resumindo, ele vai produzir provas dentro do processo. Acho que você está entendendo. Vou entrar com o processo para discutir essa cobrança, acho que está errado. E dentro do processo eu quero produzir provas, né? Você vai entrar com uma indenização com a pessoa batendo no carro da outra. Você vai entrar com uma indenização. Uma pessoa batendo no carro da outra. E aí, como funciona? Eu vou entrar, vou tirar foto, vou produzir, eu quero que faça uma perícia para saber se o tanto que eu gastei está certo ou não. Você vai fazer perícia no processo. Só fazendo entrar com uma ação judicial, porque o meu cliente tem imunidade. Lembra que imunidade é o não pagamento, em regra geral, de impostos. É não pagamento de impostos. Na regra geral, não vai pagar impostos. Só que estão cobrando imposto de renda da empresa. Ele pegou um documento, quer entrar com uma ação e quer produzir provas para provar que ele está imune. Ponto. A. Mandado de segurança repressivo. Melhor alternativa. Depois eu explico todas. B. Ação anulatória de débito fiscal. C. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. E D. Medida cautelar fiscal. Então, ele coloca 3 alternativas. MS, mandado de segurança, ação anulatória, e D. Ação declaratória. E a última, medida cautelar fiscal. Eu vou ficar nessa tela, depois eu passo para a próxima, porque aqui dá para falar de bastante coisa. Tá? Primeiro, mandado de segurança repressivo. Não existe esse nome repressivo. Esse repressivo é na sua cabeça. O nome é mandado de segurança. É o nome da peça. Mandado de segurança com pedido liminar. A palavra repressiva, ele está querendo dizer que foi após o ato. Se vão me cobrar, é um mandado de segurança preventivo. Já cobraram, é um mandado de segurança repressivo. Mas essa palavra preventivo ou repressivo, você põe só na sua mente, porque ela não existe na peça. Até feio. Mandado de segurança repressivo. Não, é mandado de segurança. Essa terminologia, você não precisa escrever repressivo. Só está avisando. É repressivo porque é pós a cobrança. Olha o que ele falou aqui. Cadê? Deixa eu achar. Foi surpreendida com uma notificação. Então, se notificou, é repressivo. Mas isso é um conceito que só fica na sua cabeça. O nome da peça é mandado de segurança, vírgula, com pedido liminar. Esse é o nome do processo. Então, poderia ser mandado de segurança? Poderia. Até aí não tem nada contra. Por quê? Imunidade é um direito constitucional. Minimamente, você pensar o quê? Direito líquido e certo. Então, pode ser mandado de segurança. Então, por enquanto, se a gente analisar, pode ser A. Parece, vamos ver. B. Ação anulatória de débito fiscal. Essa ação pode ter 2 nomes, débito fiscal ou ação anulatória de lançamento tributário. Tanto faz o nome que você der.
pode ser anulatória ou o mandato de segurança? Ah, pode. Para quem não sabe, exame de ordem segunda fase, as matérias concorrem. Se eu falar que foi um mandato de segurança ou uma ação anulatória, pode ser que caiba as duas. Muitos exames que está no gabarito mandato de segurança e você colocou anulatória, dependendo de como você construiu a peça, no recurso você é aprovado, porque elas concorrem. A anulatória e mandato de segurança concorrem. Mandato de segurança tem a liminar. A ação anulatória vai ter a tutela de urgência. Então, elas concorrem literalmente. Com algumas diferenças que eu vou explicar agora. Já volto depois na A e na B. C. Ação declaratória de inexistência de relação. Pode ser a C? Não. Já vamos descartar. Por quê? A C é uma ação que ela tem a mesma ideia, para ficar mais fácil, com uma ação latória, uma ação... Mesmo conceito, tá? Mesmo conceito. Tanto que, olha aqui, mandado de segurança preventivo concorre com a ação latória. Mandado de segurança, repressivo concorre com a anulatória. Mandado de segurança preventivo concorre com a declaratória. Por que não é declaratória? Porque a declaratória tem que ser antes da notificação, antes do lançamento, antes da cobrança. O problema, teve cobrança, olha o que ele fala. Foi surpreendido em dezembro de 2022. Então, teve uma cobrança. Houve uma cobrança efetiva anteriormente aqui. Tá? Então, teve cobrança. Então, não dá para... Eu tinha uma foto que você faz, ver se eu acho. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Notificação. O nome que você quiser chamar. Notificação, lançamento. Você tem peças que acontecem. Deixa eu ver aqui. Antes... Por isso que é fácil tributário, achar peça. Depois, se é antes, depois eu coloco o nome delas. Antes, você tem que separar, porque é antes e depois. Você sabendo se um problema teve... O problema é falar o que ele fala. Foi surpreendido por uma cobrança, por um lançamento, por uma notificação. Tudo isso é ato administrativo. Qualquer coisa que a administração faça, o nome dela é isso aqui, ó. Aí você sabe se está nesse período ou nesse período. Não é declaratória, vou colocar um D aqui, declaratória. Porque a declaratória acontece antes, não pode. É declaratória inexistente de relação. Você não quer que tenha relação. A relação nasce aqui, ó. Você não quer que tenha. Mas já teve o lançamento, não já? Se já teve, já falo da última. É um mandado de segurança ou uma anulatória. Pós-lançamento, uma lei tem um espetáculo, né? Pode ser um mandado de segurança ou uma ação anulatória. Perceba, pode ser uma das duas. Por enquanto, eu não estou descartando nenhuma. Tá bom? Pode ser. Para finalizar, o que eu estou querendo dizer aqui, a C não é. Porque a C fala ação declaratória. Ação declaratória é antes do lançamento. Ela é antes do lançamento. Antes da cobrança. Antes da notificação. O problema já teve notificação. Então, não pode ser. Não tem como ser. Tá bom? Então, esquece a C. Eu estou antecipando aqui, vamos deixar para ficar mais fácil. Entre A e a B, eu dei... já deu tempo. Cadê? Agora estou respondendo. Eu falei, vou deixar você pensando. D, medida cautelar fiscal. Não pode nem pensar. Por que não pode nem pensar? Porque medida cautelar fiscal, quem ingressa, queridos, é a Fazenda Pública, não somos nós. Medida cautelar fiscal é quando o Estado vai entrar com uma ação, uma espécie de antecedente. Ela faz o seguinte, eu estou vendo que tem não sei quem aí tá gastando dinheiro horrores. Eu tenho que preparar a execução fiscal. O que eu faço? Eu entro com a medida cautelar fiscal para bloquear os bens, depois eu entro com a execução fiscal. Então, a medida cautelar fiscal é uma medida judicial em favor da administração. E nosso exame a gente não faz enquanto procuradores, nós fazemos enquanto advogados. Se você está falando como advogado, a medida cautelar fiscal é imprestável para você. Ela é uma medida judicial, não cai exame de ordem, porque ela é para o procurador, por exemplo. O município entra com a cautelar para bloquear, perde o bloqueio de bens, para depois entrar com a execução. Ele está vendo que está vendendo os bens, está alienando tudo. Ele compartilha tudo, ele que faz a... Desculpa, ele ingressa com essa ação para impedir a regra que você vai depredar, mutilar o patrimônio. Você está de má fé, está vendendo tudo. Então ele entra com essa cautelar para bloquear e depois ele entra com a execução. Uma medida preparatória de uma execução fiscal. Então ela não cai exame de ordem. Ela é para o Estado, é uma figura para o Estado. Beleza? Vamos lá. Então, se a gente parar para pensar, então entre A e B. A e B. Qual a resposta certa? Quer ver? Se eu tirar a última... Aquilo que ele fala aqui. Se eu parar ali, ó. Com notificação do lançamento tributário, primeiro parágrafo. Lançamento tributário referente aos impostos sobre a renda pessoa jurídica de 2 anos. 2018, 2021. Para ali. E pergunta, o que devo fazer? A resposta, teoricamente, seria mandado de segurança. Tá? Por que não anulatória?
Porque a regra parte do princípio que você vai estar com mandado de segurança, lembre sempre disso. Olha como eu vou falar. Se não cabe mandado de segurança, você entra com anulatório. Faça o contrário. Porque você nunca vai errar exame de ordem. Mas como que eu sei que aqui é ação anulatória e não é mandado de segurança, para vocês entenderem? Olha o que ele fala no final. Que ele vai produzir provas. Vai produzir provas. Mandado de segurança não suporta dilação probatória. Tanto que fala que é direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Você não errar. É aquele direito que não dá para discutir. Você não discute o direito. Você discute a ofensa ao direito. Olha a diferença. Eu preciso entrar... Já serve até de uma decisão horrorosa nesse sentido, mas vamos pegar mais ou menos esse exemplo. Você precisa entrar com uma ação judicial, porque a pessoa precisa de um tratamento, precisa de um remédio X. E a administração pública está negando o remédio que está na lista do SUS. Tá? Eu estou falando que está na lista do SUS porque até semana passada, qualquer medicação o Estado era obrigado a cumprir quando entrava com o processo judicial. Agora o STF deu acho que vai mudar isso. Deu um 360, uma coisa horrorosa, 180, falando o seguinte, que agora quem vai o Estado só pode custear a medicação que está na lista do SUS. Então, se tem um medicamento que só vem nos Estados Unidos, mas não está na lista do SUS, o pessoal morre. Então, eu acho que isso vai reverter um pouco, mas vamos voltar. Você entra com uma ação porque você quer um medicamento que está numa listinha lá, tem um remédio, só que o Estado está negando te dar. Mandado de segurança. Eu preciso provar que eu tenho direito à vida, que eu tenho que provar que eu tenho direito à saúde? Não. Direito líquido certo é um direito indiscutível, você não vai errar. Não precisa produzir prova contra ele. Então, mandado de segurança. Toda vez que eu tiver que entrar com uma ação que eu tenho que produzir prova, que no nosso caso, ele contabilmente vai provar que ele não teve distribuição de lucro, ele vai provar. Você tem que dilação probatória, você tem um período, tem que produzir prova. Você tinha que juntar um documento posterior ao ingresso da ação, não é mandado de segurança, é ação anulatória. Mandado de segurança comporta prova? Sim, mas prova pré-constituída, para não errar. Para não errar. E pensa no exame de ordem, sem ficar filosofando. Prova pré-constituída é aquela prova que eu junto com a inicial. Vou distribuir, ó, essas provas estão tudo aqui na minha mão. Eu vou juntar ela no processo. Fiz isso, isso é prova pré-constituída. Tudo que for pós-processo, pós-distribuição, pós-início do processo, eu estou produzindo prova. Mandado de segurança não comporta. O processo é julgado extinto, sem resolução do mérito. Por quê? Ingressou com a medida errada, errônea. Então, mandado de segurança e ação declaratória, desculpa, anulatória, elas concorrem. Eu posso entrar com anulatória, ou mandado de segurança. Primeira regra diferencia elas. Mandado de segurança não tem prova. Não pode ter produção de prova. Anulatória pode. E último, aproveitando, não está ali, mas aproveitando, outra diferença entre elas é o momento que acontece a notificação. O problema é que não falou a data. Mas assim, quando tem a notificação do lançamento, a cobrança, o ato administrativo, qualquer coisa que foi contra você, que vai ser o mandado de segurança, daquela data você tem 120 dias para ingressar com o mandado de segurança. 120 dias. Se passar os 120 dias, mesmo que seja a coisa mais tranquila do mundo, não pode ser mandado de segurança, vai ser ação declaratória. Desculpa, vai ser ação anulatória. Então, faz de conta que essa cobrança aqui, eu vou fazer por cima, esse lançamento do cara aqui, aconteceu realmente em 2021. O lançamento, não, 2022, desculpa. Foi 2022, dezembro de 2022. Vamos trazer para hoje. O cliente chega para você e fala, você recebeu essa notificação em dezembro de 2022. Qual a ação que você vai entrar? Anulatória. Estou nem discutindo provas. Por quê? Porque esse dezembro de 2022 até hoje, já passou 120 dias. Então, não cabe mais mandado de segurança, tá bom? E para não ficar no ar, esses 120 dias não é um prazo prescricional, tá? Porque se é matéria funcional, é um prazo decadencial de 120 dias, tá? São 120 dias. Então, obviamente, a resposta certa, eu peguei jurisprudência. A resposta certa é o quê? Vai ser a... Opa, volta aqui. Vai ser a B. Porque olha o que está escrito aqui nessa jurisprudência que eu peguei. Ele fala o seguinte, do STJ, inexistindo espaço para dilação probatória na série via do Madamus, ou seja, dentro do mandato de segurança não comporta eu produzir prova. Dentro do mandato de segurança eu só posso falar, unicamente, a coisa que eu posso falar é de prova pré-constituída. Se eu quiser produzir prova, ouvir testemunha, juntar documento, chamar um perito, não cabe isso dentro do mandato de segurança. Isso não existe dentro do mandado de segurança. Beleza? Opa, alternativa certa.
é a B, ação relatória, e